Maurício de Oliveira Anastácio, mais conhecido como Maurício, nasceu no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1962, é um ex-atacante do futebol brasileiro. Atacante, que pelas suas grandes atuações no América se transferiu para o Botafogo, aumentou ainda mais a sua fama a partir de 1989, quando fez o gol que quebrou o jejum do alvinegro carioca de 21 anos sem títulos, sendo assim campeão carioca deste ano, assim como por ter sido um dos grandes personagens do Internacional, naquele que ficou conhecido como o Grenal do século. Maurício, que nasceu na capital carioca no dia 29 de setembro de 1962 e deu seus primeiros passos no futebol no Bom Sucesso, ainda nos anos 70. Maurício passou por alguns clubes antes de ganhar prestígio no Botafogo. Começou nos juniores do Bom Sucesso no início dos anos 80. Pelo Bom Sucesso foi campeão carioca da segunda divisão em 1981. Ele defendeu o Rio do Sul de Santa Catarina, de 1981 a 1982, e o América, de 1984 a 1986. Veio do Bom Sucesso para o América, era reserva do Lúcio, ponta veterano ex-Guarani e Ponte Preta, que veio do Flamengo, na insana troca pelo Jorginho lateral do Tetra. Num clássico à noite contra o Vasco, Lúcio não pôde jogar e Maurício começou o jogo. O ponta infernizou a vida do lateral Mazinho tanto, que nunca mais saiu do time. Todos se perguntavam naquele momento, como ele era reserva até aquele momento do Lúcio, impossível explicar. No Mecão ganhou fama e projeção, realizando belas partidas e sendo um dos destaques da equipe nos anos de 85 e 86. Em 1987 foi vendido para o Botafogo, virou logo titular, mas nessa época o Fogão vivia uma maré de azar e nada dava certo para a equipe, que nunca ameaçou sequer ser campeão de torneio nenhum, e só fazia o seu jejum de títulos aumentar ano após ano. Em 1988, o ponta-direita alto e veloz foi emprestado ao Internacional. Chegou a disputar a camisa 7 com Eider, ex-Bahia e Cruzeiro. Maurício foi o titular do time colorado vice-campeão brasileiro, o Bahia, de Bobô, foi o campeão. No ano seguinte, retornou ao Botafogo e ajudou o time a conquistar o Carioca, título inesquecível na vida dos botafoguenses. Sob o comando de Valdir Espinosa, o Botafogo bateu o Flamengo com jogadores como Paulinho Criciúma, Mauro Galvão, Ricardo Cruz, Josimar e companhia. Mazolinha cruza da esquerda, Maurício aparece na área e acaba com o jejum de títulos que secava a boca dos botafoguenses havia 21 anos. O empurrão em Leonardo não aconteceu, garante o Esponta, sobre o lance que originou o gol do Glorioso sobre o Flamengo, em 1989. Aquele gol é a história da minha vida, um divisor de águas. Assim o ex-atacante Maurício classifica o tento que deu ao Botafogo o título carioca de 1989, consequentemente, tirou o time alvinegro de uma fila de 21 anos sem títulos. A bola na rede garantiu a vitória de 1-0 sobre o Flamengo em um Maracanã abarrotado, em jogo que marcou a carreira do jogador e o colocou em outro patamar, levando-o ao futebol espanhol, Celta de Vigo, no ano seguinte. Em 1990 se transferiu para o Celta, da Espanha. Maurício não foi, porém, o goleador que o Celta queria. Só marcou o primeiro gol ao quinto jogo, frente ao Cádiz, em que viria a marcar o primeiro gol da vitória, 5-1, sofrida pela equipe amarela. No restante da temporada só conseguiu marcar mais um gol, contra o Logronés. Aos poucos foi perdendo espaço no time, até ser reserva regular ou ficar um minuto sem jogar nos últimos dias. Logo retornaria ao seu país, especificamente ao Grêmio de Porto Alegre. Lá, atuou mais uma vez ao lado de Nilson. A dupla de ataque também jogou junta na Portuguesa. Em 1992, Maurício teve mais uma passagem pelo Sport Clube Internacional. Na primeira passagem no Internacional foi vice-campeão brasileiro de 1988, e um dos protagonistas do Grenal do século, 1989, juntamente com Diego Aguirre, Nilson e o técnico Abel Braga. Em sua segunda passagem se tornou ainda mais ídolo, com o título de campeão gaúcho e principalmente com a conquista da Copa do Brasil de 1992. Jogou muita bola ao lado de Marquinhos,
Caíco e Gerson. Maurício teve uma bela carreira e seu ápice certamente foi no Colorado. Maurício foi vendido para a Portuguesa, em 1993. Foi quando teve a oportunidade de jogar com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro que, fatalmente, acabou perdendo a vida um ano depois, em um acidente de carro em 1994. No Canindé, eu tive um grande encontro profissional que foi com o Denner. O ataque era eu, Nilson e Denner, só isso. Ainda tinha Bentinho, capitão, e o Cristóvão, hoje treinador do Corinthians, Zé Maria e Zé Roberto, hoje no Palmeiras, nas laterais, recorda Maurício, que depois foi parar na Coreia. Era um timaço da Portuguesa, e ficamos em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Aí eu fui jogar contra o Corinthians e os caras da Coreia queriam um atacante, e indicaram o Viola, mas naquele dia contra o Corinthians eu estava com tudo. Eu driblei o Gralak, zagueiro do Corinthians, driblei o goleiro e fiz o gol. Aí os caras falaram, leva o Maurício, e eu fui parar na Coreia, lembro o ex-atacante. E já veterano vestiu as camisas do Hyundai, da Coreia do Sul, do Zico All-Star, do Japão, do Londrina, do 15 de Piracicaba e mais uma vez da Portuguesa. O ex-jogador também passou pelas seleções brasileiras principal e olímpica. Pela principal, atuou apenas no empate diante do Paraguai em 27 de fevereiro de 1991 que terminou empatado em 1-1. Já pela olímpica atuou em 2 ocasiões, com uma vitória e um empate. Em 2007, a diretoria do Botafogo prestou-lhe uma homenagem, criando uma camisa comemorativa, lançada no evento Feijão do Fogão 2007. Hoje eu tenho uma corretora de imóveis, e estou trabalhando com futebol. Atuou como treinador dirigindo o Atlético Roraima e equipes dos Emirados Árabes. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!